Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa reflexão acerca dessa temática tão importante que é identidade. Eu sou Brigadeiro Ribeiro e também pastor de uma igreja evangélica. Quero convidar você para, mais uma vez, nós caminharmos neste momento de reflexão. No primeiro vídeo que a gente fez, nós falamos acerca da identidade pessoal. No segundo vídeo, nós tratamos acerca da identidade da igreja. E agora, nesse terceiro vídeo, que é o último da série, nós estaremos tratando sobre identidade, mas agora de nação. É interessante que quando nós olhamos para as nações, cada nação tem a sua identidade. E a identidade das nações está relacionada ao propósito dela. E a gente vai ver que certas nações não estão cumprindo o seu papel, e se nós observarmos, o problema está relacionado à sua identidade. Ela está fora da identidade que Deus projetou para ela. Mas vamos entender um pouco sobre identidade, e eu quero trazer aqui, primeiro, uma reflexão a respeito do que diz a palavra de Deus, e depois nós vamos entrar particularmente acerca do nosso país. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo em Êxodo, no capítulo 20, o povo de Israel, quando ele sai do Egito, ele fica acampado ali no deserto Sinai por quase 2 anos. E aí a gente pergunta, por que eles ficaram parados ali? É que eles saíram de uma condição social, política, econômica, como escravos do Egito, e Deus os coloca ali no deserto do Sinai. Diz, agora eu vou preparar vocês para que vocês sejam uma nação, não um bando de gente desorganizada, desorientada. Já tem uma terra que eu planejei para vocês, mas quando vocês chegarem lá, vocês chegarão lá como nação. E nação tem identidade. Então, aquele tempo que o povo de Israel ficou parado no deserto, na realidade, o que Deus estava dando para eles, e começa aqui em Êxodo capítulo 20, nós vamos ver, Deus dando a Moisés as instruções para que elas estivessem impregnadas naquela nação, para que aquela nação desenvolvesse e assumisse e vivesse uma identidade para a qual Deus havia projetado. Era uma identidade que tinha relações com a vida espiritual, com a vida política, social, econômica, jurídica, militar. Todas as áreas estavam abrangidas ali. E só para os irmãos terem uma ideia do que Deus tinha projetado no campo espiritual, Deus está dizendo o seguinte, olha, em Êxodo 19:5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, ou seja, uma identidade especial. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás ao povo de Israel. Estou mostrando aqui um pedacinho da identidade que Deus tinha projetado para o povo de Israel. Uma nação de sacerdotes, uma nação especial, uma nação santa. E nós vamos ver que daqui para frente, e eu vejo o Pentateuco como um todo, Deus trabalha o tempo inteiro a identidade de um povo, a identidade de uma nação. E veja só que imprimir uma identidade não é uma coisa simples. Nós vamos ver que o povo de Israel deu muito trabalho para Deus, no sentido de assimilarem a identidade que Deus havia projetado para eles. Tanto que Deus teve que esperar uma outra geração crescer e que entendesse melhor o propósito da identidade, para que fossem introduzidos na terra prometida. Porque a geração mais velha não entendeu. A geração mais velha, ela rejeitou, ela bloqueou o agir de Deus na vida deles para que eles tivessem a identidade planejada por Deus. Eles decidiram, em um certo momento, voltarem para o Egito e viver a identidade de lá. Isso desagradou muito o coração de Deus.
Eu quero dizer que Deus também estabelece identidade para nações. E Deus disse para a nação de Israel: vocês serão meus, vocês serão uma referência de nação com uma identidade tão especial que eu coloco vocês na condição de sacerdotes para ministrarem para o mundo inteiro através desta identidade. Veja que Deus se preocupa com as nações. Mas a preocupação de Deus vai além de preocupação. Ele estabelece identidade para as nações também. Vamos olhar agora um pouco para o nosso Brasil. O Brasil também é um país que tem uma identidade. Mas como é que se forma a identidade natural das nações? Eu vou ler alguma coisa que eu escrevi aqui para nos ajudar na nossa reflexão. Ao analisar o processo histórico de formação das nações, constata-se que há aquelas que nasceram de um processo de colonização, outras surgiram de conflitos bélicos. A história recente mostra um conjunto de países que emergiram da desintegração de outros. Qualquer que seja o processo, ele forjará profundas marcas nas nações. Estas marcas farão parte da sua história e influenciarão de forma decisiva o comportamento do seu povo no campo político, social, econômico, cultural, dentre outros, o que gerará uma identidade particular para cada nação. Da mesma forma, elementos de natureza espiritual também contribuem para a formação das nações, sobretudo no campo das crenças, dos valores morais e éticos e da fé também desta nação. Nesse contexto, encontra-se a nossa nação. Ela viveu 322 anos como colônia, e a sua identidade espiritual foi formada a partir de crenças dos indígenas, embora cada tribo possuísse rituais religiosos diferenciados. Porém, todas elas acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Para estes, deuses e espíritos faziam parte dos seus rituais e cerimônias e festas, e como acontece até o dia de hoje. Com a chegada dos portugueses, chega também a fé católica, que foi introduzida com muita força com o apoio da coroa. Posteriormente, o processo de desenvolvimento baseou-se na mão de obra escrava e que também estes trouxeram os seus cultos afros para o Brasil. Durante mais de 300 anos, estas eram as crenças praticadas aqui. Estava assim formada também a identidade espiritual da nossa nação. O Brasil de hoje é o reflexo de suas crenças e valores que se projetam como um pano de fundo em todos os campos de atividade da sociedade brasileira. É o Brasil longe de Deus, do Deus verdadeiro. Muitos creem na restauração nacional pela ação da boa política, outros na aplicação correta de princípios econômicos. Porém, o problema espiritual de fundo fica sempre intocado, que é a identidade espiritual da nossa nação. Por isso, há necessidade de interferir nesta identidade de forma decisiva se quisermos experimentar mudanças significativas na nossa nação. Quando Deus forja a identidade de um povo, a sua realidade é profundamente transformada. É por esta razão que a Bíblia afirma: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Finalmente, cremos que o Senhor está nos dando uma oportunidade extraordinária para contribuirmos na mudança de rumo da nossa nação. No entanto, temos que compreender a relevância e a urgência desta obra e que a unidade do povo de Deus é decisiva para o seu agir na nossa pátria. Deus também quer dar uma identidade nova para o Brasil. E eu quero mostrar que o nosso processo de formação histórico nos deu uma identidade. Uma identidade forte. Uma identidade espiritual forte. Uma identidade cultural forte. Mas veja só, essa identidade que nós assimilamos, que nós forjamos, não é a identidade que Deus projetou para nós.
A identidade que nós carregamos hoje como nação nos permite ser um país corrupto, nos permite ser um país violento, nos permite ser um país imoral, nos permite ser um país com muita miséria, nos permite ser um país longe de Deus. Um país, apesar de muitas religiões, mas um país longe de Deus. Porque onde Deus está, as coisas que acontecem aqui não aconteceriam. Na realidade, que eu vejo, nós como igreja trabalhamos, como servo de Deus trabalhamos e cremos na fé no nome do Senhor Jesus Cristo, mas não adianta nós queremos mudar o Brasil pelas mãos humanas. Nós temos que entender que tem um problema de identidade espiritual de fundo que determina todas as demais coisas. Se o povo de Deus não entender isso, nós ficaremos sempre lutando na periferia e nós nunca atingiremos o alvo na sua plenitude. Deus tem interesse em mexer na identidade do Brasil. Para isso, nós falamos nas nossas reflexões sobre a nossa identidade pessoal, sobre a identidade da igreja, porque na realidade nós estamos num campo de batalha de identidades. O Brasil será mudado quando nós, como igreja, entendermos que temos que batalhar em Cristo Jesus para que a identidade da nossa nação seja mudada. É quando a identidade das organizações, dos segmentos dessa sociedade, da família, da percepção dos valores e ética, da percepção de tudo, começa a ser alterado quando a nossa identidade espiritual ela é alterada também. Deus quer mexer na identidade do Brasil. Eu morei no exterior. E o Brasil é conhecido lá por outras coisas. É conhecido por mulheres bonitas e que andam seminuas. Amados, eu andando pela Europa, eu vi pessoas dizendo, olha, nós estamos planejando um voo charter para o Nordeste do Brasil, chamado turismo sexual. Olha que identidade horrível que nós passamos para as pessoas de fora. Eu chego na Embaixada do Brasil, num país europeu, e os quadros que eu vi na parede demonstrando quem era o Brasil, era só carnaval e futebol. Parece que a nossa identidade ficou em cima disto. Hoje a nossa identidade, ela mostra que nós somos o país que talvez tenha a maior parada do orgulho gay do mundo. Identidade. Nós somos o país que tem a terceira população carcerária do mundo. Isso significa que somos um país muito violento. É a nossa identidade. É um país com muita miséria. Identidade. Deus quer mexer na identidade do nosso país. Mas Deus quer mexer primeiro na minha identidade pessoal, na identidade da minha família, na identidade da minha igreja, para que todos nós estejamos alinhados na identidade que o nosso Pai Celestial projetou para nós. E Deus também tem projetado para o Brasil uma identidade. Vou dar um exemplo para vocês. A Coreia do Sul, em 1953, quando acabou a guerra, que dividiram em duas Coreias, eles eram um país de miseráveis. Estou falando dos habitantes da Coreia do Sul. 80% da população miseráveis, mais de 2 milhões de pessoas com tuberculose, a fome. Era um país violento, cheio de miséria, cheio de morte, um índice de vida baixíssimo. Mas, entretanto, lá tinha uma igreja que tinha a identidade projetada por Jesus Cristo. Uma igreja que orava, uma igreja que clamava ao Senhor, e esta marca continua em todas as igrejas evangélicas da Coreia. Todas as igrejas nascem de movimentos e vivem de movimentos de oração. Ou seja, intimidade com Jesus Cristo para manterem a identidade. Eles compreenderam isso. E a partir dessa compreensão, o evangelho começa a propagar-se naquela nação e vai chegando em todos os níveis. E hoje, poucos de nós não têm um telefone celular Samsung, ou um carro Hyundai em casa, ou uma televisão Samsung, essas marcas modernas que vêm de lá. Tornou-se um país poderoso no mundo. Por quê? Foi mexida na sua identidade. Veja a Coreia do Norte.
É uma outra realidade. Também tem problema de identidade lá. Também quero dizer que não significa uma nação que é rica, que ela tem uma identidade alinhada com o projeto de Deus. Amados, Deus está nos dando uma chance como o Brasil de termos a nossa identidade transformada para aquela que Deus projetou para a nossa nação. A nação brasileira, ela tem um potencial enorme de impactar todas as nações da Terra. Porque as condições climáticas, de solo, as condições do Brasil, elas são ímpares. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Talvez vocês fiquem um pouco espantados. O Brasil tem potencial sustentado para termos uma população de 400 milhões de pessoas, todo mundo classe média vivendo aqui, sustentadamente. 400 milhões. E por que nós chegamos em 200 milhões e parece que tudo está se esgotando das nossas mãos? O problema é que a nossa identidade não nos deixa usufruir do nosso potencial. Deus tem interesse em mexer nos potenciais, mexer na nossa nação e mudar a nossa identidade. Mas para isso, a minha identidade tem que mudar. A identidade da minha igreja tem que estar ajustada, da minha não, da igreja do Senhor Jesus, ela tem que estar ajustada aos padrões de Deus. Aí nós teremos a força de impacto para mudar a identidade do nosso Brasil. A hora que mudar a identidade do nosso Brasil, muda a identidade do empresário, muda a identidade do político, muda a identidade do economista, muda a identidade da universidade, muda a identidade de tudo. Será que nós não queremos isto? Nós estamos sempre buscando a via humana em que a identidade está deformada. Mas nós precisamos entender que Deus tem projetado uma identidade para o Brasil, mas eu tenho que ser cooperativo, a igreja tem que ser cooperativa e ela é a força de impacto para a mudança da identidade da nossa nação. Deus quer mudar o Brasil, assim como a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, ela foi mudada, e a Coreia do Norte, um dia, eu creio que Deus mudará também. Deus quer mudar o Brasil. Olha a nação de Israel. É um exemplo muito claro disto, de identidade. Deus coloca aquela nação numa terra prometida, a nação se corrompe, e Deus diz, mas não é essa a identidade que eu planejei. Deus libera correções muito severas sobre Israel. Vão para o cativeiro babilônico 70 anos. O problema ali era a identidade perdida. E eles retornam e recomeçam. Veja, veio a diáspora, eles ficaram fora da terra deles, espalhados pelo mundo durante muitos séculos. Retornam em 1948, vão para a terra deles, passam por guerras muito tremendas ali. Mas veja só, é a única nação do mundo que desde a antiguidade ela permanece íntegra. Por quê? Deus tem um negócio com a nação de Israel. E Deus também tem um negócio com a identidade de Israel. Tanto que Jesus nasceu lá. E muitos eventos futuros acontecerão lá, porque é a nação que Deus estabeleceu, como está aqui no livro de Êxodo, capítulo 19. Deus também tem algo para fazer no Brasil e através do Brasil. Eu vejo os americanos pedindo oração para a nação americana, pedindo oração ao Brasil pela nação americana. Eu venho recentemente da África, os irmãos de lá estão olhando para o Brasil também. Amados, porque Deus tem um projeto nesta nação para impactar outras nações também. Mas primeiro, nós temos que cuidar da nossa identidade, a identidade do Brasil. Eu tenho orado a Deus e tenho trabalhado para que o trono de Deus seja entronizado no Brasil e a identidade do Brasil seja mudada radicalmente pela pregação da palavra de Deus e pela ação impactante da igreja que tem a identidade em Cristo Jesus. Portanto, eu e você somos chamados a uma responsabilidade. Estamos num momento
em que caminhamos para o evento do 7 de setembro, o Dia da Pátria. Usamos aqui esse logo aqui, Pátria Amada, que na realidade a pátria é amada mesmo, apesar das suas dificuldades, mas nós vamos lutar em Cristo Jesus para que a identidade da nossa nação que o Senhor Jesus projetou, ela venha à sua plenitude e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e que muitas vidas sejam transformadas. Mas eu e você, a igreja, tem que assumir a sua responsabilidade em viver a identidade que Jesus Cristo projetou. Que Deus abençoe a você, meu irmão. Que Deus abençoe a você, minha irmã. Que Deus abençoe a sua igreja no Brasil. E que Deus abençoe a nossa grande nação. E que ela venha viver dias de alegria pela identidade restaurada em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.